Gostaria de convidar os irmãos a ficarmos de pé para ler a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 a 31, nas Bíblias que temos nos nossos bancos, na página 951. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13 até ao versículo 31. Marcos 10, 13 a 31. E diz assim a palavra do Senhor. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiravam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já, neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vamos orar. Pai nosso, ao lermos a Tua Palavra nesta hora e tendo a Tua Palavra aberta, nós queremos pedir humildemente que abras os nossos corações, que Tu abras as nossas mentes, que as nossas mentes possam compreender a Tua Palavra fielmente e que os nossos corações a possam receber e a possam guardar, para que as nossas vidas a cada dia possam ser transformadas. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Estamos, irmãos, perante 2 episódios do ministério de Jesus que nós não costumamos relacionar, mas que surgem juntos neste relato de Marcos acerca do ministério do Senhor Jesus e que fazem parte do mesmo ensino. Nós geralmente teríamos dificuldade em relacionar, e quando nós nos lembramos bem destas duas passagens, tanto do momento em que Jesus abençoa as crianças, como do momento em que Jesus fala com este homem rico,
nós geralmente temos dificuldade em relacioná-las uma com a outra e lembrar-nos uma da outra quando lembramos delas. Acontece que elas estão juntas neste texto, precisamente. Estão juntas no episódio de Jesus, neste ministério, porque elas fazem parte também do mesmo ensino do nosso Senhor Jesus. Nós, em primeiro lugar, vemos como Jesus abençoa crianças e depois como ele dialoga como um homem rico, para no final, ele para os discípulos poder ensinar a partir destes dois episódios. E no primeiro episódio nós acabamos por ver como há alguém que leva crianças a Jesus, para que Jesus as abençoe. Mas nós vemos que os discípulos impedem aquelas crianças de importunarem um mestre, sabendo nós que na cultura judaica as crianças não tinham valor social. As crianças não tinham peso social e não era suposto as crianças interagirem com adultos, muito menos com mestres. E por isso os discípulos acabam por afastá-las do mestre. Mas Jesus indigna-se e diz precisamente isto: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Se alguém não está disposto a receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino. E por isso Jesus abençoa aquelas crianças. No segundo episódio, nós temos o episódio em que um homem rico, abastado, vai ter com Jesus e quer saber como é que ele pode herdar a vida eterna. Jesus pregava o reino de Deus e a vida eterna, e aquele homem quer saber como é que pode herdar a vida eterna. E aquilo que Jesus vai confrontar o homem é precisamente com a sua própria vida. Não só com o conhecimento que ele tinha da lei, não só a forma como ele praticava a lei, mas a sua própria vida. E aquilo que nós vemos numa passagem muito triste é que, de facto, aquele homem retira-se quando ele é confrontado com a necessidade de seguir Jesus de corpo e alma. Quando aquele homem percebe que para seguir Jesus tem que abdicar de tudo aquilo que o impede de seguir Jesus verdadeiramente, aquele homem retira-se. E Jesus acaba então por explicar precisamente isto. Jesus acaba por explicar que não é possível entrar no reino de Deus desta forma. Não é possível entrar no reino de Deus sem abdicar daquilo que nos separa de Deus. E por isso, quando Jesus aproveita aquele episódio para ensinar os seus discípulos, Jesus acaba por lhes dizer precisamente isto. É que para seguirmos Jesus, nós temos que abdicar a livrarmos do fardo que nos impede de seguir Jesus. Irmãos, quando olhamos para estes dois episódios, nós vemos e sabemos que já desde o capítulo 8, quando temos estudado Marcos, que Jesus está no caminho de Jerusalém e reiteradamente Jesus anuncia o reino. E olhamos para este texto em particular e é importante percebermos, para termos a ideia de qual é a ideia principal deste texto, vermos o pano de fundo da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus está muito centrada neste tópico que é o reino de Deus. Ou se quiserem, o céu. Ou se quiserem, a vida eterna. Ou ainda a salvação. Acompanhem, irmãos, versículo 14. Diz Jesus: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 17, pergunta ao homem: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 21, diz Jesus: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O tema é sempre o mesmo. Versículo 23, diz Jesus: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26, perguntam os discípulos: quem poderá, pois, salvar-se? E por fim, versículo 30, acaba por Jesus por falar no século futuro, a vida eterna. Vejam, irmãos, o tema onde Jesus centra a sua mensagem é precisamente este. Jesus está preocupado sobretudo em anunciar o reino, anunciar a vida eterna, mostrar-nos precisamente o que é a salvação e o que é a vida para além desta vida. E por isso, neste caminho para Jerusalém, Jesus está a anunciar-nos a salvação. Num mundo caído, como é o nosso, Jesus anuncia-nos a salvação. E neste livro de Marcos, como nós temos visto reiteradamente,
que procura mostrar quem é Jesus, que fala acerca da identidade de Jesus, que quer mostrar-nos quem é este Jesus, como vemos no primeiro versículo de Marcos, que é o Messias, o Cristo, que é o Filho de Deus, Ele que é o princípio e o fim do Evangelho. Nós, nesta passagem, nós vamos falar e ver Jesus a revelar-se novamente como Messias. Jesus a revelar-se nesta passagem como o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar o seu povo. E se o tema é o reino de Deus, se o tema deste ensino de Jesus é a salvação, nós podemos então fazer 3 perguntas. A primeira, o que é então a salvação? A segunda pergunta, como é que nós herdamos, ou como é que nós recebemos a salvação? E em terceiro lugar, qual é a resposta do homem à obra da salvação? E por isso, irmãos, gostava que esta manhã nós pudéssemos guiar por estes 3 pontos, que são 3 perguntas. O que é a salvação? Como é que nós então herdamos a salvação? E qual é a resposta do homem à obra da salvação? E o primeiro ponto é precisamente este, então, perguntar-nos, já que falamos tanto de salvação, já que falamos tanto do reino de Deus e da vida eterna, o que é isto da salvação? E como vimos, Jesus não dissocia a questão da salvação do reino de Deus e da vida eterna. E aquilo que nós vemos, logo a partir do versículo 15, é que Jesus apresenta o reino, apresenta a salvação. Diz assim Jesus: em verdade vos digo que qualquer que receber o reino de Deus como menino, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O reino de Deus, diz-nos Jesus, não é uma coisa garantida para nós. O reino de Deus não é uma coisa garantida ao homem. Com o pecado, o homem perdeu a possibilidade, o acesso de ter o direito de entrar no reino de Deus, e direito esse dado, facultado pelo próprio Deus. Aquilo que Jesus faz ao vir ao mundo e ao encarnar, é precisamente restaurar essa possibilidade de termos o reino de Deus. E agora Jesus anuncia que o homem precisa de chegar à salvação. E neste texto, quando nós nos perguntamos então o que é a salvação, nós vemos como Jesus apresenta-se como um meio para chegar à salvação. Vejam, irmãos, versículo 21, quando Jesus fala a este homem e diz o que é que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, ele acaba por dizer no final: vem e segue-me. Jesus apresenta-se como o caminho, o meio para chegar à salvação. Queres herdar a vida eterna? Vem e segue-me. É este o caminho. Ou seja, quando nós perguntamos o que é salvação, nós temos que olhar que a salvação tem como caminho o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é então a salvação no final de contas? É que Jesus diz, precisamente no versículo 29, apresenta-se a si mesmo, como sendo Ele próprio a salvação. Vejam, Jesus, no final do versículo 29, diz que deve deixar todas aquelas coisas por amor de mim e do Evangelho. Ou seja, as boas novas, o Evangelho da salvação, são equiparadas no ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, com Ele próprio. Ou seja, aquilo que Jesus diz não é apenas devem deixar tudo isto por amor do Evangelho. Não, Jesus equipara-se ao Evangelho. Acreditar no Evangelho é acreditar no próprio Senhor Jesus Cristo. Abdicar de todas as coisas por amor do Evangelho é abdicar de todas as coisas por amor ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Evangelho, porque Ele próprio é a salvação. E por isso, nós podemos afirmar, quando nós perguntamos o que é a salvação, nós vemos que a salvação é o próprio Jesus Cristo. Ele não apenas anuncia a salvação como um profeta. Ele não apenas mostra o caminho da salvação como meio para chegar a Deus como um sacerdote, mas Ele próprio anuncia-se a si mesmo como o Senhor e o Rei da salvação, porque Ele próprio é a salvação, porque Ele próprio é o Rei. E por isso, como dissemos há pouco, na confissão de fé, no artigo que estávamos a ler, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote e Ele é o Rei. E por isso, como o Senhor da salvação, nós olhamos e nós vemos como é Ele quem define os parâmetros para entrar no reino de Deus. Vejam no versículo 15, devemos entrar no reino de Deus como uma criança. É Ele quem define esses parâmetros. É como uma criança que nós devemos entrar no reino de Deus.
E no versículo 24, ele diz como é que nós não podemos entrar no reino de Deus. Precisamente quando nós confiamos nas nossas riquezas. Meus irmãos, Jesus equipara-se ao Evangelho porque Ele mesmo é a principal mensagem do Evangelho, porque Ele mesmo é o Evangelho. E por isso, nós quando olhamos para a mensagem do Evangelho, nós também temos de ver Jesus como o ponto de chegada. O ponto de chegada do Evangelho, o ponto de chegada desta mensagem, o ponto de chegada da mensagem para este homem, não é necessariamente o que ele faz, o que ele abandona, mas o ponto de chegada é precisamente o segue-me. Porque Jesus é o fim do Evangelho. Jesus é o objetivo do Evangelho. E por isso, quando nós, ao longo destes domingos próximos do Natal, nós falamos precisamente sobre a encarnação de Jesus, nós vimos que a mensagem era precisamente esta. É que havia um povo que vivia em trevas e viu uma grande luz. Um povo que estava perdido e a mensagem do Evangelho era a mensagem da salvação. A mensagem de Jesus, da encarnação do Filho de Deus, é uma mensagem de alguém que vem religar o homem com Deus, que vem trazer a paz do homem com Deus, que vem trazer a reconciliação do homem com Deus. E por isso nós precisamos da salvação, porque nós estamos perdidos, porque nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E num ato de amor profundo, aquele que é a salvação oferece-se a si mesmo. O Filho de Deus despojou-se de todas as coisas. O Filho de Deus esvaziou-se a si mesmo. Ele próprio entregou-se por amor de nós, para a glória de Deus Pai. Deus, o Filho, fez-se homem para ser salvação por nós. Ele apresentou-nos o caminho, que é Ele mesmo. Ele apresentou-nos a luz, que é Ele mesmo. Ele apresentou-nos a salvação, que é Ele mesmo. E quando nós perguntamos o que é salvação, nós respondemos: a salvação é o nosso Senhor Jesus. O reino anunciado por Jesus. A vida eterna anunciada por Jesus. São alcançados por Jesus e por isso nós afirmamos: só por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. E por isso, sabendo nós que almejamos o reino, sabendo nós que temos como alvo a salvação, sabendo nós agora quem é Jesus, nós perguntamos, como no versículo 17, que farei para herdar a vida eterna? Ou no versículo 26, quem poderá, pois, salvar-se? Por isso, ao olharmos precisamente para esta mensagem, leva-nos precisamente ao ponto 2. Como é que nós herdamos a salvação? Como é que nós recebemos a salvação? Quem poderá, pois, salvar-se? Eu gostava de pedir aos irmãos para se concentrarem na mensagem, precisamente porque, quando olhamos para os versículos 26 e 27, vejam a mensagem acerca da resposta exatamente a esta pergunta: como podemos herdar a salvação? Depois de Jesus dizer que é impossível aos ricos, desta forma, entrar no reino de Deus, os discípulos admiravam-se ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, o contexto cultural é muito difícil para os discípulos. É muito difícil para os discípulos compreenderem que um homem bem-sucedido socialmente, um homem, no seu entender, abençoado por Deus e por isso era rico, um homem que até era um exemplo religioso que cumpria toda a lei, era muito difícil para eles olhar e ver Jesus a dizer que aquele homem não podia entrar no reino de Deus porque confiava nas riquezas. A pergunta que os discípulos fazem é precisamente esta: se aquele homem não pode entrar no reino de Deus, quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, entrar no reino de Deus? Ora,
Quem tem noção, como aqueles discípulos tiveram naquele momento, da incapacidade humana, só pode questionar-se: quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, chegar à salvação? Meus irmãos, quando nós olhamos para a salvação e para quão inalcançável é para nós a salvação, nós colocamos precisamente esta questão: quem poderá, pois, salvar-se? E a resposta de Jesus é uma resposta direta e crua. Perante a pergunta: quem poderá, pois, salvar-se? A resposta de Jesus é precisamente esta: ninguém poderá salvar-se. Perante esta incapacidade, a resposta de Jesus não é uma resposta, em primeiro lugar, tranquilizadora. Jesus não diz, nesta resposta: sabem, meus discípulos, se aquele homem tivesse, pela sua própria capacidade, abandonado as suas riquezas, ele podia chegar à salvação. A primeira parte da resposta de Jesus é muito crua e muito dura. É que ninguém se poderá salvar. A obra da salvação não é de homens. Como vimos, a obra da salvação não pode ser, em nenhum momento, concebida como uma obra de homens. Na nossa desobediência, foi Deus, na sua soberania, que transformou o caos em ordem, que transformou a noite e dia, que transformou o perdido em achado, que transformou o morto em vivo. Nesta passagem fica evidente que a obra da salvação tem uma única autoria, e essa autoria não somos nós. Quem poderá, pois, salvar-se? A resposta de Jesus é ninguém. É impossível ao homem. Se nós nos pudéssemos salvar, meus irmãos, Jesus não teria vindo ao mundo. Se aquele homem rico, pudesse salvar-se pelas suas próprias obras, Jesus não teria precisado de vir ao mundo. Se nós fôssemos o homem rico, nós não podemos olhar e ver que nós próprios nós poderíamos ter lá chegado porque nós somos melhores. Mas perante a evidência da incapacidade humana, perante a evidência de que nós não podemos chegar à salvação por nós mesmos, quando nós apercebemos de que não somos nós e a desgraça do nosso pecado arruinou a nossa comunhão com Deus e causou em nós uma profunda separação com Deus, nós só podemos exclamar então: quem poderá, pois, salvar-se? Quando nós perguntamos como aquele homem, como herdamos a salvação, o texto não nos dá uma fórmula humana. Muito cuidado, irmãos, neste ponto. Muito cuidado quando nós olhamos para este texto e nós ficamos a chorar porque aquele homem não abandonou as riquezas. Muito cuidado, irmãos, porque o primeiro passo para a salvação não são as obras. Nós não podemos olhar para este texto e dizer: aquele homem não foi salvo porque não abandonou as suas riquezas. Se aquele homem tivesse abandonado as suas riquezas, ele então teria sido salvo. Isso é precisamente cair na falsa religião. Isso é precisamente cair na falsa ideia de que eu faço todas essas coisas desde a minha mocidade. Àquele homem não faltava vontade, àquele homem não faltava zelo, àquele homem não faltava piedade. Àquele homem não faltava apenas despojar-se das suas riquezas. Na verdade, àquele homem faltava seguir Jesus. O problema daquele homem não é o dinheiro, mas confiar no dinheiro. O problema daquele homem não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema daquele homem é confiar no dinheiro e não confiar naquele que diz: larga o dinheiro. Por isso é que Jesus diz: nós devemos entrar no reino de Deus como uma criança, precisamente porque a criança confia. Aquele homem não podia confiar.
A ordem de Jesus, se nós olhamos para o texto, tem 5 passos que aquele homem deve dar. Vai, vendo tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Seguir Jesus é a chave daquilo que Jesus está a dizer ao homem. Se ele tivesse ido, vendido aquilo que tinha, dado aos pobres, e não tivesse regressado para seguir Jesus, o efeito seria exatamente o mesmo. O âmago não está em vender e dar aos pobres, está em despojar-se de tudo aquilo que o impede de confiar em Jesus e regressar. Aquele homem não podia seguir Jesus verdadeiramente sem deixar as suas coisas. Mas no final, o objetivo final não é dar aos pobres, mas seguir Jesus. Aquele homem não considerava que precisava de salvação. Aquele homem, no fim de contas, aquele homem não precisa da salvação no seu entendimento. Vejam, aquele homem pergunta a Jesus: como é que eu posso herdar a vida eterna? Não é como é que tu me podes fazer chegar à vida eterna, como é que tu me podes dar a vida eterna. Não. Como é que ele pode herdar a vida eterna? Ele que é um homem zeloso, um homem piedoso, ele que é um exemplo social, como é que ele pode herdar a vida eterna? O âmago não está em ele não ter vendido, mas não ter seguido Jesus. Jesus não era o Senhor da sua vida. A obra da salvação de Jesus não tinha entrado verdadeiramente no seu coração. E por isso, no versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Foi obra de quem? Quando Pedro diz a Jesus: Senhor, Ele que não deixou tudo para te seguir, nós deixámos-te e seguimos. E nós começamos a pensar: sim, de facto, aqueles discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Mas pensemos, irmãos, foi obra de quem? O eles terem deixado tudo para seguir Jesus foi obra de quem? Dos discípulos? Os discípulos deixaram as redes para seguir Jesus por sua própria iniciativa ou porque Jesus os chamou? A obra de transformação na vida dos discípulos é do Senhor Jesus que os chamou. Porque Jesus disse: segue-me, eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. E por isso, a obra da salvação não é nossa. A obra da salvação é do próprio Jesus Cristo. A nossa confiança não está nas nossas obras, mas está na soberania de Deus. Então nós somos como crianças dependentes que confiam no seu Pai, não como o homem confiava nas suas riquezas. As crianças precisam de quem as guie, de quem as leve. E um homem rico, aquele homem rico era independente, ele não precisava que ninguém o guiasse. Ele segue o seu caminho na sua própria confiança. Irmãos, nós vivemos num mundo em que constantemente temos que mostrar algum mérito por aquilo que fazemos. Parece que vivemos num mundo que estamos sempre a querer provar alguma coisa. Nós temos que sempre provar que alcançamos alguma coisa com mérito. E vivemos num mundo em que temos que estar sempre a provar e a mostrar mérito. Na nossa salvação tu não tens de mostrar mérito algum. O mérito é todo de quem te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, acabamos de ler no Salmo 49. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. É o salmista que o faz ou é Deus? É Deus que o faz na obra do salmista, na vida do salmista. E, irmãos, que descanso é para nós. Que descanso é para nós que a salvação não dependa de nós e das nossas obras. Que descanso é a nossa vida ao sabermos que, confiando em Jesus, podemos viver o resto dos nossos dias descansados, porque a nossa salvação não está em perigo. Nós não vivemos com a necessidade de amanhã virmos confessar para obter um novo perdão, porque senão não estamos em estado de graça para ser salvos. Nós confessamos os nossos pecados precisamente porque nós reconhecemos que somos pecadores, mas porque nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. E, portanto, nós não vivemos com o coração nas mãos, a pensar se somos ou não somos salvos, porque vivemos com a certeza que somos salvos, não pelas nossas obras, mas pelas obras do Senhor Jesus. E a soberania de Deus e a obra do Senhor Jesus dão-nos uma confiança sem par.
A soberania de Deus faz-nos viver descansados diariamente. Enche-nos o coração, enche-nos o nosso corpo e a nossa alma. E nós vivemos relaxados porque confiamos naquele que diz, segue-me. E por isso, podemos chegar então ao ponto 3 e perguntar então, o que é então requerido do homem? Ou se quiserem, qual é a resposta do homem à obra da salvação? Irmãos, se nós afirmamos que a soberania é de Deus, se nós afirmamos que a obra é de Jesus, se nós vimos que Cristo apresenta-se como o caminho e apresenta-se como a referência que nós devemos seguir porque Ele próprio é a salvação, à mensagem da salvação, à chamada de Deus, qual deve ser a nossa resposta, qual deve ser a resposta então do homem? Devemos ficar passivos porque fomos chamados ou devemos agir? E a pergunta, quando olhamos para a resposta do homem, pode ser difícil de encaixar. Quando nós olhamos e afirmamos que existe a soberania de Deus, nós podemos então reformular esta pergunta. Qual a resposta de um coração transformado? Ou se quiserem, quais as consequências de viver à sombra de uma obra que não é nossa, mas de Jesus? Que consequências é que nós temos quando nós vivemos à sombra de uma obra que não é nossa? Se a obra não é nossa, é de Jesus, quais são as consequências, então, de vivermos à sombra dessa obra? E temos duas respostas, segundo aquilo que nós acabamos de ler neste texto. Em primeiro lugar, a confiança. E em segundo lugar, a entrega. Em primeiro lugar, a nossa... Vamos fazer um momento, irmãos, e vamos concentrar-nos e vamos orar nesta hora. E vamos orar pela nossa irmã Emília. Vamos orar. Pai nosso, nesta hora nós em particular, nós queremos dirigir-nos a Ti e pedir que Tu vais ser nesta hora com a nossa irmã Emília Mendes. Senhor, que Tu possas ser com ela, que Tu possas ser com aqueles que a vão cuidar. Pai, que nesta hora Tu possas cuidar dela e cuidar daqueles que a vão tratar. Senhor, a nossa vida não é nossa e está nas Tuas mãos. És Tu que nos dás as forças diárias. Foste Tu que deste força à nossa irmã para vir aqui esta manhã. E por isso também queremos pedir que sejas com ela e que Tu a acompanhes nesta hora. Que também sejas com os seus familiares e que, na verdade, seja feito tudo segundo a Tua vontade. Sê connosco, sê com a nossa irmã Emília nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Dizíamos, irmãos, então, se a obra é de Jesus, se a obra não é nossa, e se nós não devemos estar passivos, então qual é a nossa resposta? E a resposta, então, é confiança, por um lado, e a entrega. Segundo este texto, aquilo que Jesus nos chama é a confiar e a entregar. Em primeiro lugar, a confiança. Versículo 15, novamente. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 24, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nós confiamos porque somos incapazes. Pensemos porque é que Jesus fala das crianças e porque é que as crianças aparecem aqui como o oposto àquele homem rico. Pensamos nisto? Uma criança é alguém que não é autónoma na sua vida. Uma criança é alguém que não anda sozinha na rua com confiança. E a forma de andar tranquilamente na rua, sem preocupações, é dar a mão ao seu pai. E dá a mão ao pai, e quando dá a mão ao pai, parece que algo de mágico acontece. Porque ela percebe que não tem que estar preocupada com o caminho que tem que fazer, não tem que estar preocupada com o destino, saber quais são as ruas que tem que trilhar. Ela não tem de estar preocupada em saber se tem de desviar de algum carro ou não. Ela dá a mão ao pai e relaxa porque sabe que o pai está tranquila. A criança ainda hoje, nós vemos as crianças entram no carro cansadas e por muito mal que um pai possa conduzir, elas sentam-se e acham que estão super seguras e ficam tranquilas e ficam confiantes e chegam a dormir tranquilamente, mesmo quando nós sabemos que as viagens de carro não são necessariamente uma coisa muito segura. Mas as crianças confiam. E as crianças confiam porque são dependentes. E aquilo que Jesus nos está a dizer é precisamente isto.
Sede como crianças que confiam e são dependentes de Deus. Vocês não podem entrar no reino de Deus se vocês não forem como crianças que são dependentes, que são inseguras, mas que têm a sua segurança no vosso Pai. Os discípulos, quando olham para a incapacidade do homem de chegar à salvação, eles sentem-se incapazes. Irmãos, claro que eles se sentiam incapazes, porque quando olhamos para a mensagem, nós vemos que nós confiamos apenas quando não depende de nós. E é isso que Jesus nos diz. A confiança verdadeira é cega. A confiança verdadeira vai para além do nosso entendimento. Nós não percebemos muitas vezes as razões pelas quais nós devemos abandonar muitas coisas. Nós muitas vezes não sabemos o que vai ser de nós. Pensem naquele homem rico. O que vai ser de mim se eu vender tudo e der aos pobres? O que vai ser da minha vida? Nós podemos não perceber quais são os propósitos naquele momento, mas há um propósito. E o propósito está muito além, muitas vezes, do nosso entendimento e nós devemos, por isso, confiar. Achamos-nos mais seguros quando nós trilhamos o caminho em que somos nós próprios a escolher, mas é uma segurança falsa. É uma estátua com pés de barro. Quando nós achamos e quando nós depois nos confrontamos com algo que nós não conseguimos combater, então nós percebemos aí que o nosso caminho, trilhado pelos nossos pés, é um caminho impotente. E por isso a primeira resposta que nós devemos ter, segundo este texto e segundo o ensino de Jesus, é confiança. Porque nós nos arrependemos, nós temos fé, como acabámos de ler. Porque nós nos arrependemos e nós entregamos todas as coisas, nós confiamos, nós temos fé no Senhor Jesus. E em segundo lugar, a nossa resposta é de entrega. Nós entregamos tudo. Deixar tudo, como diz Jesus, significa entregar tudo. Seguir Jesus implica deixar tudo. O Filho de Deus é Ele próprio que diz que devemos entregar tudo. É Ele que se sacrifica, aquele que deixou tudo, aquele que abandonou o esplendor da glória e se fez carne como nós, aquele que abandonou todas as coisas e esvaziou-se a si mesmo. Ele, Jesus, não pede menos do que isto. Ele, Jesus, não nos está a pedir mais do que Ele próprio deu. Ele deu mais do que aquilo que Ele nos está a pedir. E por isso, quando nós dizemos que devemos entregar tudo, estamos a dizer que nós devemos imitar Jesus. Um coração transformado é um coração que confia, mas é um coração que entrega porque quer seguir Jesus, porque quer imitar Jesus. O homem deixa de ser senhor da sua vida e entrega a sua vida a Cristo. E por isso é que nós dizemos, quando nos referimos a este homem, não dizemos apenas Jesus. Nós dizemos o Senhor Jesus. E porquê que Ele é o Senhor Jesus? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. O homem rico deveria deixar as riquezas, porque ele deveria ter um Senhor no seu coração, que não eram as riquezas, mas era o Senhor Jesus. Nós entregarmos tudo significa entregar absolutamente tudo. É uma mensagem universal esta que Jesus deixa. Porque quando olhamos para esta mensagem, nós, de uma forma muito leviana, temos ouvido tantas vezes ao longo dos anos de achar que esta mensagem é contra os ricos. Esta mensagem é contra aqueles que acumulam riqueza e faz desta mensagem aquilo que se quer, mas na verdade esta mensagem é universal. Esta mensagem é para mim e é para ti esta manhã. Aquilo que nós vemos é que Jesus universaliza no versículo 29 a mensagem que tinha deixado ao homem rico. Vejam, nós devemos deixar casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Jesus não está a divulgar que nós nos devemos separar destas pessoas. Jesus está a dizer que o amor a Jesus é muito maior que o amor que nós temos aos nossos irmãos, às nossas irmãs. É maior que o amor que nós temos aos nossos pais. O amor que nós temos a Jesus é superior ao amor que temos pela nossa mulher ou pelo nosso marido. O amor que nós temos a Jesus é muito superior ao amor que nós temos aos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, mas nós amamos mais o Senhor Jesus. E por isso, quando nós olhamos para esta mensagem, o que Jesus está a dizer é que o amor a Jesus é maior do que todas as coisas. E se há alguma coisa, por muito que nós amemos, que nos impeça de seguir Jesus, que nos impeça de imitar Jesus, nós então devemos aliviar esse fardo, porque o nosso objetivo final é seguir Jesus. E por isso, irmãos,
Tantas vezes nós vemos ao longo da história pessoas que tiveram que deixar o seu país, que tiveram que deixar a sua família para trás, por amor a Jesus e ao Evangelho. Se tu não estás disposto a deixar estas coisas por amor ao Senhor Jesus e ao Evangelho, então tu não és digno de entrar no reino de Deus. E por isso, quando nós queremos imitar Jesus, nós dizemos que a resposta do homem é confiança e entrega. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não confiou toda a sua vida? Na sua vida terrena ele não viveu pela fé? Ele não entregou tudo aquilo que tinha, até a sua própria vida, para a nossa salvação e para a glória de Deus? A nossa resposta é: eu quero ser igual a Jesus. E para ser igual a Jesus, eu faço aquilo que Jesus faz. E terminamos, irmãos, com uma mensagem final de esperança. É que a mensagem de Jesus não é uma mensagem catastrófica. O homem rico achou que a mensagem era catastrófica. Os discípulos que inicialmente não perceberam, pensaram que era catastrófico. Então que não havia possibilidade de alguém se salvar. Mas a mensagem, pelo contrário, é uma mensagem de renovação e de esperança. Versículo 30 e 31. Aqueles que abandonam estas coisas, não há quem abandone estas coisas, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porque muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Entregar tudo. Há agora uma mensagem de esperança e um céu que se abre e um sol que brilha. Entregar tudo significa que teremos uma recompensa que é receber 100 vezes tanto. Uma coisa que aquele homem não tinha percebido naquele momento é que quando Jesus diz para ele entregar tudo, vender aquilo que tem e dar aos pobres, ele não percebeu que ao fazer aquilo, ele ia ficar 100 vezes mais rico do que aquilo que era naquele momento. Não que significa que iria ficar com 100 vezes mais dinheiro ou 100 vezes mais propriedades. Mas seguir Jesus torna-nos a nós 100 vezes mais ricos. Abdicar daquilo que nos impede de seguir Jesus torna-nos 100 vezes recebedores daquilo que nós abdicamos. Aquilo que Jesus promete, e Jesus não mente, é que ainda que possamos ter perseguições, nós vamos receber muito mais do que aquilo que nós entregamos. E por fim, no mundo vindouro, no século futuro, nós vamos receber a coroa da glória, nós vamos receber a vida eterna. A vida eterna para a qual Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ter, é aquela que nós vamos receber quando abdicamos de tudo. E por isso este texto é sobre o reino de Deus. E se este texto é sobre o reino de Deus, aqueles que ouvem a mensagem de Jesus só podem dizer: eu quero receber o reino de Deus. Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero ser salvo por aquele que nos salvou. E por isso neste texto, e quando olhamos para este texto, nós fizemos 3 perguntas. O que é a salvação? E a salvação é Jesus. Como é que nós herdamos a salvação? Nós vemos que nós herdamos a salvação pela obra de Cristo, segundo a soberania de Deus que pode todos os impossíveis. E quando nós olhamos para a resposta do homem à obra da salvação, nós dizemos que a resposta é seguir Jesus, confiando e entregando todas as coisas, segundo o seu próprio exemplo. Na certeza que nós receberemos 100 vezes tanto neste mundo e receberemos a vida eterna no mundo vindouro. Vamos orar. Pai nosso, olharmos para o ensinamento do Senhor Jesus, olharmos para a forma como Ele nos ensina, olharmos para a forma como nós vemos a nossa incapacidade, a nossa falta de forças para chegarmos à salvação, olharmos para aquilo que é a nossa condição e dizermos: quem poderá, pois, salvar-se? Nós só podemos louvar o Teu nome, porque para nós é impossível, mas para Ti todas as coisas são possíveis. Olharmos para a obra da salvação e ver que Tu um dia enviaste o Teu Filho para morrer por nós. E olharmos para a obra da salvação e ver que o Teu Filho um dia disse: segue-me.
Pai, nós te queremos pedir humildemente que nos ajudes a confiar em Ti em cada dia e entregarmos todas as coisas para podermos professar publicamente, aqui e em todo lugar, hoje e para sempre, que temos um Senhor e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Amém.